Então podemos, além do type of, podemos utilizar o key of. Assim, só receberemos agora as chaves desse objeto, que é regular ou bold, e vai evitar a gente digitar todas as chaves que aquele objeto possui de dentro do nosso tema. Bacana, né? Olá, eu sou o Jefferson Lucas, sou aluno do Ignite, estou seguindo a trilha de React Native e nesse vídeo vamos prosseguir com o desenvolvimento da nossa aplicação, a aplicação Dayodide. Se você é novo nesse canal, sabe que eu já possuo uma playlist onde estou desenvolvendo esse aplicativo, e se você também estiver curtindo a série, por favor se inscreva no canal, curta esse vídeo e acompanhe, que pretendo continuar com o desenvolvimento dessa aplicação e também o desenvolvimento de outros desafios em outras trilhas como o React Native, React.js e Node.js. Vamos continuar com o desenvolvimento da nossa aplicação. Vamos criar nesse vídeo os componentes de header e também o componente de tipografia. Vamos começar aqui já tirando essa exclamação para voltar com a nossa tela de home screen da aula passada. Ok, já voltou a nossa tela. Vou fechar esse arquivo. Aqui de dentro dos nossos componentes, vamos começar com o componente de header. Vou criar aqui de dentro da pasta de components, criar um arquivo chamado header. Dentro dele, vou criar um arquivo chamado index.psx e também vou criar um arquivo chamado styles.ts. No arquivo de styles, eu vou utilizar o snippet. Esse snippet eu mostrei como podemos criar e desenvolver um snippet dentro do VS Code. Se você tiver interesse em saber como podemos fazer isso, eu vou deixar o link no card desse vídeo. Vou aqui também no index.tsx, vou criar também o snippet também que configuramos no vídeo anterior. Vou chamar esse componente de header. Vou salvar. Vou já utilizar esse componente já na minha tela de home screen. Aqui dentro do container, acima do componente de título, vou chamar aqui o nosso componente de header. E já vou importar de dentro dos nossos componentes. Se você se lembra bem, o nosso componente header, no layout do nosso Figma, temos aqui na nossa tela de home, o nosso componente header, onde temos o logo e também temos o avatar. Ele está aqui espaçado de 64 para cima, 24 para as laterais e também o próximo componente aqui abaixo de 32. Vamos aplicar essa estilização para esse componente de header. Aqui no VS Code, vamos aqui nas nossas estilizações, nosso componente estilizado container, vamos dar um width de 100%. Vamos aplicar as margens para ele de 64 para cima, 0 para as laterais e 32 para baixo. Vamos já criar componentes estilizados com style components, que vai ser chamado de logo, que vai receber o style.image. E já vamos abrir o nosso template string. E também vamos criar também um componente chamado avatar. Vou já passar esses dois componentes para dentro do nosso header. Aqui de dentro do container, vamos chamar aqui o nosso componente logo e também o nosso componente avatar. Tanto o componente logo quanto o componente avatar precisa de uma propriedade chamada source. Essa propriedade vai receber o arquivo de imagem que vamos renderizar esse componente logo e também um componente avatar. Vamos utilizar os nossos arquivos de dentro da pasta assets, o avatar e o logo.png. Vamos aqui nas importações chamar o nosso arquivo logo image, que vai vir de assets barra logo.png. A mesma coisa para o nosso avatar. Vamos passar a importação de logo para a propriedade logo e o avatar image para a propriedade source componente avatar. Veja que o TypeScript ele gera um erro porque ele não consegue localizar esse módulo para arquivos.png. Vamos declarar esse módulo para arquivos.png. Aqui de dentro da pasta @types, vamos criar um arquivo chamado png.dev.ts. Desse arquivo vamos declarar um módulo para png. Então vamos aqui declarar em um novo módulo. Vamos abrir aspas
Vamos utilizar asterisco.png. Assim, o TypeScript ele consegue já entender esse tipo de arquivo .png e para de gerar erro. Na aula anterior, aprendemos como podemos passar para dentro do nosso componente utilizado as propriedades desse componente. Como o avatar e o logo são componente de imagem, vamos passar para a propriedade source as importações de logo e avatar imagem. Eu vou copiar aqui essas duas importações, vou para dentro do styles, vou jogar essas importações aqui, e tanto para o logo quanto o avatar, vou passar aqui o método attrs, que vou passar um objeto, onde dentro desse objeto vamos passar a propriedade source, e no componente logo, vou passar aqui o logo image, e no avatar vou passar o avatar image. Vou salvar, e aqui no arquivo index, podemos já tirar essas importações e também tirar essas duas propriedades. Podemos salvar, já temos as duas imagens aqui renderizadas, tanto de logo quanto de avatar. Na nossa tela de home screen, temos aqui tanto o alinhamento e o justificamento dos conteúdos ao centro. Vamos tirar essas duas propriedades, vamos adicionar um pad para ele de 0 para cima e 24 para as laterais. Assim, todo o conteúdo de dentro da nossa tela de home vai respeitar esse espaçamento que definimos aqui. Vou fechar, e vou fechar esse outro arquivo também. Vou voltar aqui no arquivo de estilos do nosso componente de header e vamos definir as outras propriedades para o nosso container. Vou aqui também deixar o conteúdo um ao lado do outro com flex direction row. Vou deixar os conteúdos alinhados ao centro. E vou deixar também meu conteúdo um para cada lado, com space between. Assim, nosso componente header está estilizado conforme o nosso layout. Vou fechar tanto o arquivo de styles quanto o arquivo de index. Vamos agora criar o nosso componente de tipografia. Se você se lembra bem, durante toda a nossa aplicação, por diversas vezes, vamos estar utilizando texto na nossa aplicação. Vamos criar um componente que vai, através de propriedades, estilizar os nossos textos conforme foi definido no tema da aplicação. Fazendo isso vai trazer grande produtividade e agilidade no desenvolvimento. Ao invés de toda vez que formos criar um componente ou uma tela, estilizar aquele componente de texto, vamos somente criar um componente que vai ser genérico e pode ser estilizado conforme a necessidade de uso. Então, vamos aqui voltar no VS Code e vamos criar o nosso componente de tipografia. Aqui no nosso pasta de temas, temos aqui o nosso arquivo index.ts. Vamos aqui no font size, no objeto body, vamos adicionar somente mais uma propriedade que vamos chamar ela de LG e vamos dar para ela um tamanho de 18. Assim, tanto como body, como title, como line height, vão ter propriedades de XS até LG. Assim vamos manter um padrão no nosso tema, beleza? Vou fechar aqui. E vamos aqui de dentro da nossa pasta de components, vamos criar o nosso novo arquivo, vai ser o typography. Dentro dele vamos criar o nosso arquivo index.tsx e também vamos criar o nosso arquivo styles.ts. Vamos aqui novamente utilizar o nosso snippet para arquivos.ts, só que ao invés de renderizar uma bio, vamos renderizar um texto. Certo? Aqui no arquivo index, vamos utilizar o nosso snippet para criar um componente funcional erect. Vamos chamar o nosso componente de typography. E já vamos utilizar esse componente já dentro da nossa tela de home. Então, aqui na nossa tela de home, vamos aqui, ao invés de renderizar um title, lembrando que esse title vem de dentro do nosso arquivo de styles, ele está renderizando um texto, componente estilizado no texto. Vamos substituir esse title por um typography. E veja que ele está gerando erro. Por quê? Se criamos o componente estilizado com o text, porque o nosso componente ele não consegue entender que ele vai receber essa propriedade children.
Para que o nosso componente consiga entender as propriedades e o comportamento de um componente de texto em React Native, precisamos passar para o nosso componente as propriedades de um componente de texto em React Native. Aqui, nosso typography, vamos receber essas propriedades e passar para o nosso componente. Vamos aqui criar uma nova tipagem que vai ser chamada de typography props. Ele vai receber o nosso text props, que é uma interface que vem de dentro do React Native. Vamos agora utilizar essa tipagem e vamos passar aqui para dentro do nosso componente. Vamos já desestruturando de dentro do nosso typography props todas as propriedades do nosso tipo. Então vamos aqui no nossos props e vamos passar essa propriedade de dentro do nosso container. Vamos invocar o props.children. E também no nosso container vamos passar todas as outras propriedades que vamos receber de dentro do nosso tipo typography props. Então vamos aqui, usando o spread, vamos passar para aqui dentro do nosso container as nossas propriedades. Vamos salvar. Agora o nosso componente de tipografia consegue entender que ele recebe um filho e consegue renderizar esse filho como um texto em React Native. Vamos agora estilizar nosso componente de tipografia como ele deve ter o estilo padrão. Aqui no nosso arquivo de styles, vamos aqui passar para ele o text align. Por padrão, vamos definir ele como alinhado à esquerda. Passar para o nosso font family, vamos definir a estilização padrão. Vamos já puxar o nosso tema. Vamos já utilizar do nosso tema, nosso font family. Vamos definir ele como sendo regular. Vamos ter uma estilização para line height. Do nosso line height, vamos passar o MD. Vamos ter também uma estilização para font size. Vamos ter o nosso font size para o tamanho de corpo. Vamos utilizar o MD. E vejamos que o nosso simulador ele já identifica um warning que ele nos informa que o font size ele precisa conter a unidade. Como o nosso tema ele retorna um número, precisamos passar aqui, após o nosso dólar e chaves, a unidade que vamos utilizar. No nosso caso, para o nosso font size é o px e também para o nosso line height é o px. Vamos salvar e vejamos que a nossa aplicação continua funcionando normalmente. Também vamos ter aqui uma estilização padrão para cor. Vamos puxar de dentro do nosso tema a nossa cor e vamos, eu vou aqui, não vamos precisar de px, vamos utilizar a cor base e vamos utilizar a cor gray 1. Essa é a estilização padrão do nosso componente de tipografia. Porém, o nosso componente de tipografia está engessado. A gente não consegue passar diferentes estilos, como aqui no nosso tema, temos diferentes estilos de cores e de fonte. Queremos passar para o nosso componente a opção e nos dá a possibilidade de podermos estilizar vários tipos de propriedades no nosso componente. Então, vamos aqui no nosso home, vamos duplicar esse componente aqui por 3 vezes e para cada componente vamos passar propriedades que a partir dessas propriedades vamos estilizar o nosso componente. Então aqui, nosso typography, vamos começar criando uma nova tipagem. Nessa tipagem vamos poder receber as propriedades e vamos passar essa tipagem para dentro do nosso typography props. Então vamos criar aqui um novo type, que vai ser chamado de typography styles. Nele vamos passar aqui o nosso text align, que inicialmente vamos começar aqui com uma string. Vamos passar essa tipagem aqui, além do text props, vamos passar a tipagem de text props e o typography styles. Fazendo isso, vejamos que nossos 3 componentes de tipografia começam a gerar erro. Porém, eu não quero que nosso componente de tipografia seja obrigado a implementar inicialmente a propriedade de text align. Eu quero que essa propriedade seja opcional para uso. Então, além de passar essa text align,
vamos definir ele como opcional. Fazendo isso, nosso componente para de gerar erro, porque agora a propriedade de alinhamento de texto é opcional. Quando passamos todas as propriedades de comportamento de texto, podemos aqui utilizar o nosso style. Dentro dessa propriedade de style, podemos já passar um objeto, e dentro desse objeto temos o nosso text align. Os valores que contêm a estilização de text align são os valores de alto, centro, justificado, à esquerda e à direita. Vamos passar aqui para o nosso primeiro componente de tipografia, nosso text align, e vamos passar para ele o valor right. Vamos salvar e veja que nosso componente ele não está alinhado à direita. Por quê? Porque além de definir esse tipo, precisamos também tipar o nosso componente container com essa tipagem. Então, vamos copiar essa tipagem de dentro dos nossos estilos, vamos aqui passar essa tipagem para o nosso componente text. Então, vamos aqui abrir o sinal de menor e maior e vamos passar para ele o nosso typography styles. Porém, precisamos exportar, né? Vamos exportar essa tipagem. Aqui no arquivo de styles, vamos importar essa tipagem. E agora, no text align, vamos abrir aqui $ chaves. Além do nosso tema, tirar esse left, além do nosso tema, temos também o poder de ter acesso ao nosso text align. E podemos já definir que o valor de alinhamento de texto vai ser o nosso text align. Vamos salvar, porém ele gera um erro aqui. Porque você se lembra bem, ao definir uma propriedade como opcional, ela pode ser undefined. Mas caso a nossa propriedade text align for undefined, vou definir aqui uma condicional. Se o nosso text align existir, vamos passar o nosso text align. Se não existir, vamos passar aqui o nosso valor padrão, que é o left. Vamos salvar, vamos recarregar nossa aplicação e veja que o nosso componente já respeita já o nosso alinhamento à direita. Porém, o que acontece se eu errar aqui o nome? Se ao invés de escrever o right assim, eu escrevo assim. A nossa aplicação ela crasha, porque o nosso texto de alinhamento de texto é inválido. Vamos passar somente os valores corretos para quando formos utilizar a nossa aplicação, digitarmos o valor errado e fazendo isso, a nossa aplicação crashar. Vamos aqui no nosso index e vamos passar os valores reais que ela pode receber. Então, ao invés de string, vamos passar aqui que o alinhamento de texto ele pode ser ou alto, ou centro, ou justificado, ou à esquerda, ou à direita. Salvando aqui, vejamos que o nosso text align gera um erro, porque essa propriedade não existe de dentro do nosso text align. Agora, quando damos Ctrl espaço, ele já recebe as propriedades padrão que possamos passar aqui. No nosso caso, é o right. Fazendo isso, a nossa propriedade para de gerar erro. Vamos salvar, vamos recarregar nossa aplicação e ela volta a funcionar normalmente. Vamos fazer as mesmas coisas para as outras propriedades do nosso componente. Vamos aqui passar para nossas propriedades as opções que vamos ter, tanto de cor quanto de fonte. Vamos aqui agora definir a tipagem para família de fonte. Vamos criar uma propriedade chamada fonte family. Vamos definir ela como opcional. E no nosso fonte family, se você se lembra bem, temos duas opções. Ou ela é regular ou ela é bold. Vamos aqui passar regular ou bold. Vamos salvar. Aqui no nosso arquivo de estilos, vamos definir aqui, além do nosso tema, vamos também pegar a nossa estilização de fonte family. Vamos passar aqui e criar já uma condicional. Se a nossa família de fonte for igual a bold, vamos renderizar nosso theme.fontFamily.bold. Se não for, vamos renderizar o nosso theme.fontFamily.bold.
FontFamily.regular. Vamos salvar. E agora, quando formos aqui no nosso home e formos definir aqui FontFamily, temos aqui as opções de bold ou regular. Vamos escolher o bold. Vejamos que agora o nosso segundo componente, ele já renderiza o nosso FontFamily como bold. Bacana, né? Aqui no nosso arquivo de estilos, podemos melhorar essa forma como utilizamos nosso FontFamily. Vamos aqui, recortar aqui. Após do nosso arrow function, vamos aqui abrir chaves. Vamos já retornar essa condicional. Podemos melhorar isso? Podemos sim. Lembrando que nosso theme.FontFamily, ele é um objeto. E dentro desse objeto, ele tem as opções tanto regular quanto bold. E como objeto, podemos acessar o objeto de duas formas. Podemos acessar utilizando o ponto. Também podemos acessar um objeto utilizando colchetes. Dentro desse colchetes, podemos abrir aspas e ele já nos dá as opções, assim como utilizamos ponto, ou seja, bold ou regular. Essas duas opções, o string, já temos ela dentro do nosso FontFamily, que ele é ou regular ou bold. Então, como estamos fazendo uma verificação se ele é bold, então podemos passar logo diretamente nosso FontFamily. Podemos melhorar isso? Podemos sim. Ao invés de já fazer essa verificação aqui, podemos já retornar diretamente o nosso tema e podemos fazer a verificação de dentro desses colchetes. Como? Podemos utilizar o operador de coalência nula. Como é esse operador? O operador de coalência nula é um operador lógico que retorna o seu operador do lado direito quando o seu operador do lado esquerdo é nulo ou undefined. No nosso caso, se o nosso FontFamily for undefined, já vamos definir um valor padrão para ele. Então vamos voltar aqui no nosso VS Code e vamos aqui. Se o nosso FontFamily for null ou undefined, vamos utilizar o nosso operador de coalência nula. Vamos definir aqui que o nosso valor padrão será regular. Nosso componente continua funcionando normalmente. Bacana, né? Mas se vocês notarem, toda vez que formos criar as nossas opções para nossas propriedades, estamos digitando manualmente para a nossa tipagem. Existe uma forma que podemos extrair as chaves dos nossos objetos utilizando JavaScript e TypeScript. Como podemos fazer isso? Vamos aqui importar o nosso tema e vamos fazer da mesma forma como fizemos aqui dentro da pasta types, .style.d.ts. Aqui importamos o nosso tema e utilizamos o typeof. O typeof ele retorna o tipo que aquele tema possui. No nosso caso aqui, o nosso tipo do nosso tema, ele já recebe um objeto onde contém as cores base, também junto com a família de fonte e as outras propriedades. Vamos aqui utilizar o nosso tema, vamos aqui tirar essas duas opções, vamos utilizar o typeof do nosso tema, porém, vamos utilizar o nosso typeof.FontFamily. Fazendo isso, a nossa propriedade, ele recebe o nosso objeto de regular e bold, ou undefined, porque essa propriedade pode receber ou não. Porém, eu só quero receber as chaves desse objeto. Então, podemos, além do typeof, podemos utilizar o keyof. Assim, só receberemos agora as chaves desse objeto, que é regular ou bold, e vai evitar a gente digitar todas as chaves que aquele objeto possui de dentro do nosso tema. Bacana, né? Vamos agora criar as tipagens para as outras propriedades. Vamos criar uma propriedade chamada lineHeight também, que vai ser o keyof do typeof do nosso tema, ponto lineHeight. Agora, nos arquivos de estilos, vamos aqui no nosso lineHeight, vamos já receber essa propriedade. E aqui, vamos da mesma forma como fizemos com o nosso FontFamily, vamos abrir aqui chaves, vamos já retornar o nosso tema.lineHeight, colchetes, vamos passar o nosso lineHeight, vamos utilizar o operador de coalência nula. Se o nosso lineHeight for undefined, vamos já definir como um valor padrão como MD. Agora vamos criar as propriedades para font size e color. Vamos aqui separar essas propriedades.
ficar mais fácil para a nossa leitura. Vamos aqui no nosso arquivo index.tsx, vamos separar essas tipagens em um arquivo único. Aqui, além de ter um arquivo index.tsx, um arquivo styles, vamos criar aqui também um arquivo chamado types.d.ts. Aqui vamos já importar o nosso tema e vamos, nesse arquivo, criar todas as tipagens que vamos ter para o nosso componente de tipografia. Vou copiar essas tipagens que já temos aqui, vou jogar aqui, vou atribuir esses valores e vou criar aqui em type, text align, font family e também line height. Além de criar essas tipagens, eu já vou exportar essas tipagens e vou passar para dentro do nosso typography styles. E vai receber o nosso text align que vem de dentro do nosso arquivo types. Mesma coisa que vamos fazer aqui para o nosso font family. Vamos receber o nosso font family de dentro do nosso types e do nosso line height. Porém, quando formos cada vez mais importando, o nosso arquivo de import vai ficar inchado. Vamos, ao invés de importar tipagem por tipagem, vamos já importar tudo como T, além do nosso arquivo de types, e vamos passar aqui tanto para o nosso text align quanto font family e line height, T e ponto. Assim o nosso T ele vira um objeto e dentro desse objeto contém todas as nossas tipagens e podemos acessar a nossa tipagem acessando o ponto. Beleza? Vamos agora, além das tipagens de alinhamento de texto, font family e line height, definir as outras tipagens. Eu vou criar e logo volto com o vídeo. Voltei aqui, além das tipagens de alinhamento de texto de font family e de line height, tenho aqui já também as tipagens dos tipos do nosso font size, também tenho aqui os tamanhos que temos de todo o nosso tema, tenho as opções de font size, também tem as tipagens de cores, das cores base, das cores de produto e também mais tipagem que recebe as cores bases e as cores do produto. Vamos atribuir as propriedades restantes do nosso componente de tipografia. Vou criar aqui uma nova propriedade chamada font size, que vai ser opcional e vai receber de dentro de T o nosso font sizes. Também vou criar aqui a propriedade de cor, que vai também ser opcional, que vai receber de dentro de T o nosso colors. Agora, vamos passar essas propriedades para dentro do nosso arquivo de styles. O nosso font size, vamos receber aqui também o nosso font size. Aqui vou, da mesma forma, vou abrir chaves. E para o nosso caso do font size, podemos criar aqui um switch ou um if para podermos renderizar o nosso tamanho de fonte de acordo com o que queremos. Então vamos começar aqui já desestruturando aqui dentro do nosso tema o nosso font size. Vamos aqui criar um switch que vai receber o nosso font size. Dentro de uma estrutura de switch statement, podemos passar vários casos e cada caso que for receber nosso font size, vamos retornar a estilização que tem a ver com o nosso font size. Então vamos passar aqui, vai renderizar cada caso o estilo conforme esse font size. Podemos utilizar tanto switch ou então podemos utilizar também o if else. Você pode ficar à vontade, a estrutura condicional que você preferir. Eu vou ficar aqui com o if else. A mesma forma vai valer para as nossas cores. Ou aqui já abrir uma nova chaves, ou já começando desestruturando de dentro do nosso tema as nossas cores. Vou salvar. Precisamos retornar algo dentro dele e vou novamente utilizar uma estrutura de if else. Então eu vou aqui receber a nossa propriedade color e vamos verificar se cada opção do nosso color vai bater com a estilização que queremos para o nosso componente. Vou aqui no nosso home e vou estilizar esses 3 componentes com diferentes estilos para a nossa aplicação. E está aqui, nosso componente de tipografia está estilizando vários
textos com vários estilos diferentes e seguindo o tema padrão da nossa aplicação, utilizando o Style Components. Bom, nesse vídeo, criamos nosso componente header e também criamos e configuramos o componente genérico, componente de tipografia. Esse componente de tipografia, ele recebe diferentes propriedades e utiliza essas propriedades como estilo no nosso componente text do React Native utilizando Style Components. Espero que você tenha curtido o vídeo. Lembrando, se você curtiu o vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e agradeço demais por você ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima.